Trabalhando com banco de dados. Quando a gente fala de programação, de linguagem de programação, a linguagem de programação é o front-end lá, é o que o usuário manipula. Mas a linguagem de programação só é interessante se o que eu faço nela ficar armazenado. Então imaginem, eu estou fazendo o cadastro dos produtos do supermercado lá. Né? O padrão de código de barra do Brasil é 789. Então lá, 789, bebi arroz e custa R$8. Pum. Tadadá. Feijão, cadastro é 789, tal, e custa R$3. Pá. Quando eu faço isso, eu estou usando o programa. Porém, as informações estão ficando salvas no banco de dados. Então, é mais ou menos assim. Eu tenho aqui o programa e eu tenho aqui o banco de dados. Ok? O programa, quando insere algo, manda informações para o banco de dados. O programa, quando faz uma consulta, busca informação em um banco de dados. Essa conexão, na maioria das vezes, nós chamamos de ADO, Active Data Objects. O que conecta um banco de dados em uma linguagem de programação é o que vai fazer essa ponte. Imagina como a ponte, imagina a ponte Pênsion, que liga a Praia Grande a São Vicente. Essa metodologia, essa técnica ADO, por exemplo, ou DAO, enfim, conecta a linguagem com o banco. Quando eu falo de banco de dados, eu estou falando de armazenar informações. Normalmente, a gente fica preso a uma siglinha que nós chamamos de CRUD. C-R-U-D, CRUD. O que significa CRUD? O C é Create, o R é Read, o U é Update e o D é Delete. Create, Read, Update e Delete. Cadastrar, consultar, alterar e excluir. Por exemplo, eu vou cadastrar um novo produto no meu sistema. É o Create. Eu estou mandando da linguagem para o banco. Eu vou consultar. É o Read, é o consulta, né? Que na verdade quando você pensa em comandos, em banco de dados você tem o SQL, por exemplo. Comando para você inserir no SQL é insert. O comando para você consultar no SQL é select. O comando para você alterar no SQL é update. O comando para você excluir no SQL é o delete. Tudo bem? Dando uma continuidade, a gente tem o que a gente chama de SGBD, Sistema Gerenciador de Banco de Dados. Um SGBD são sistemas que gerenciam banco de dados. Aí tem alguns exemplos. SQL Server, que é um dos maiores aí da Microsoft. MySQL, o grande atrativo do MySQL é que ele é free, ele é aberto, grátis. Firebird, tá certo? O Axis, tá? Não deixa de ser aí um gerenciadorzinho. Está no pacote Office, é o mais amigável, fatalmente alguns de vocês conhecem com maior facilidade. E você tem o MSQL, que é um menorzinho e você pode trabalhar. Quando a gente fala em banco de dados, é muito importante, antes de começar a programar o banco de dados, fazer o que nós chamamos de modelagem. Modelar um banco de dados é onde você vai definir quais são as suas tabelas, quais tabelas se conectam, se interagem com qual, se essa interação é de um para um, ou de um para muitos, ou de muitos para muitos. Por exemplo, um aluno pode ter apenas um RA. Tudo bem? Isso é uma conexão um para um. A modelagem do banco de dados é muito importante.
Se tem problema na modelagem, fatalmente vai ter problema no banco, tá? Aqui até só para ressaltar, quando o assunto é a modelagem conceitual dos dados, pode-se começar falando sobre as entidades que formam um conjunto de coisas, como conceitos comuns. As entidades são representadas por triângulos, com o nome de entidade escrita no seu centro. Então, por exemplo, eu tenho a entidade cliente. Tenho lá um retangulinho com cliente. Tudo bem? Modelo relacional. Ele é um modelo de dados representativo, tá? Adequado a qualquer modelo subjacente ao SGBD. O conceito, né, do modelo relacional, ele foi criado por um cara chamado Edgar Frank Code em 1970, tá? Do inglês, né, Relational Model of Data for Large Shared Data Banks, ok? Ou seja, o modelo relacional, na verdade, ele foi o primeiro modelo de dados descritos teoricamente. O modelo relacional, para um SGBD, é o modelo de dados que é baseado em toda a lógica do conjunto, tá certo? Quando a gente pensa, por exemplo, em linguagem SQL, eu tenho a linguagem de dados, né? Então, por exemplo, quando eu tenho aqui uma linguagem que diz, ó, select, deixa eu pegar a caneta, fazer uma canetinha aqui, ó, select número série, ou seja, ele vai procurar, ele vai consultar na tabela número série tudo que tiver preços onde for maior que 10. Então imaginem que você tem uma tabela no banco de dados e eu quero consultar apenas os produtos que custam mais que R$10. É esse o comando. Detalhe importante, um banco de dados é composto por várias tabelas e as tabelas são formadas por vários campos e os campos são formados por vários registros. Então imaginem, eu tenho o banco de dados da minha empresa, eu tenho uma tabela chamada cliente. A tabela chamada cliente tem os campos aí, nome, telefone, endereço. E os campos têm os respectivos registros, o nome do cara, o telefone do cara, o endereço do cara. Quando eu faço uma busca numa tabela e falo para ele pesquisar tudo no que diz que está guardado no campo preço, onde for maior que 10, eu vou mostrar na tela os preços acima de 10. Quando eu faço um select no nome, né, onde, eu vou buscar na tabela de funcionários onde o salário for acima de 4.000. Significa que eu vou mostrar nessa consulta apenas salários acima de 4.000. Eu tenho certeza que vai ter perguntas nessa linha aí. Ele vai dar um comando e vai mostrar nas opções o que vai mostrar como resposta. Tá certo? Eu quero buscar todos os jogadores, porém apenas os que são do time do Palmeiras. Estou fazendo uma consulta na tabela jogadores, apenas para mostrar os jogadores do Palmeiras, não todos. Comando para criar tabela. Então, quando eu venho aqui e coloco create table, TBL professor. Normalmente a gente coloca TBL e o que eu quero, TBL clientes, de table, né? Muito bem. Eu estou fazendo nesse caso o quê? Eu estou criando uma tabela chamada TBL professor. Nela, eu estou dizendo que COD professor é primary key. O que é chave primária? Chave primária é aquele campo que não se repete. Por exemplo, CPF é só seu. Agora nome, embora eu chame Ovidio, pode ter outra pessoa chamada Ovidio. Aqui, está fazendo um cadastro dos professores, o COD professor vai ser a chave primária. Nunca vai poder se repetir. Eu tenho também um campo chamado nome, que vai guardar até 50 caracteres, endereço, telefone, nascimento e sexo. Beleza? Agora, comando para inserir dados numa tabela. É sempre insert into nome da tabela, nome do campo, values,
os valores que eu quero. Então, por exemplo, alguns exemplos aqui. Insert into pessoas, ou seja, na tabela pessoa, os valores 4, Ovidio, Bruna, Pietra e Eleonora. Insert into na tabela agenda, o campo nome é sempre respectivamente. Eu coloco o primeiro que vem aqui, que é o vídeo. O campo e-mail, eu coloco o meu e-mail, canaldovideo@gmail.com. Insert into países, eu vou inserir os valores Brasil, Itália e Japão. Insert into na tabela canal do vídeo, no campo nome do canal, eu vou cadastrar, se inscreva no canal do vídeo. Tudo bem? Comando delete, que é para excluir, tá certo? Então, olha só, delete da tabela funcionários, onde o ID do funcionário for igual a 200. Ou seja, o cara que tiver o código 200 vai ser deletado. Delete na tabela funcionário, onde o ID for menor que 500. Então, todos os funcionários que têm o ID menor que 500 vão ser deletados. O exemplo acima, só deleta o cara que tem o ID número 200, o 200. Quando eu coloco o ID menos que 500, todo mundo que tem o ID de 1 a 499 serão deletados. Delete funcionários, onde o nome do funcionário for Ovidio. Então, o funcionário chamado Ovidio vai ser excluído. Detalhe, se não, como não é uma chave primária, se tiver mais que um funcionário Ovidio, por exemplo, meu pai é Ovidio também, deletaria os dois. Tudo bem? Comando update, que é o comando para alteração, tá? Update, funcionários. Então, aonde o salário do cara for 8.000, né? Eu mudo para 8.000, o cara que tiver o salário, o funcionário do código 57. Eu vou mudar o salário para 7.800 e o nome para Ovidio Lopes no funcionário que tem o ID 1. Eu vou mudar o salário 545, onde o salário é 530. Então, todo mundo que ganha 530, caramba, sacanagem, passa a ganhar 545. Tudo bem? Falar um pouco sobre o Hive SQL. Ele é um Data Warehouse. Lembrando que Data Warehouse, tá, é um armazém de dados. Warehouse, armazém mesmo, tá? Data Warehouse, armazenamento de dados. Então, tudo que trabalha com armazenamento de dados, com Data Warehouse, a gente está falando de volume de dados grande pra caramba. Banco de dados NoSQL. Quando eu trabalho com banco de dados NoSQL, eu estou trabalhando com alta disponibilidade, com uma escalabilidade gigantesca, tá? E finalizando, o Data Warehouse, ele trabalha com essa ideia de juntar vários elementos. Quando eu trabalho com uma junção de vários bancos de dados, eu tenho um Data Warehouse, eu tenho um armazém. Qual que é o conceito de um supermercado? Você tem várias coisas lá. Esse é o conceito de um Data Warehouse. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Tchau, tchau!